Olá, amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Como que foi semana passada? Conseguiram acompanhar as atividades? Olha, eu estou gostando bastante das interações de vocês, estão mandando atividades para mim, estou acompanhando todas. Quem não enviou ainda, que eu sei que tem gente que ainda não enviou, por favor, não deixe tarefas acumularem. Se você tiver dúvida, olhe novamente a aula, comunique-se comigo por meio da Agenda Edu, eu estou lá para tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre um assuntinho que já foi trabalhado no quarto ano, porém nós vamos revisar. Até porque nas aulas anteriores da semana passada, nós falamos bastante sobre alguns termos desta aula. E aí a gente vai retomá-los e relembrar o conteúdo anterior. Então, aula de gramática, palavras que concordam é o nosso conteúdo. E nós vamos relembrar rapidinho para iniciar a aula sobre o substantivo e o adjetivo, porque esse conteúdo aqui, palavras que concordam, eles são referentes ao adjetivo e ao substantivo. Na próxima semana, nós vamos falar também sobre a concordância dos verbos. Então, hoje vamos focar só aqui, tudo bem? Então, vamos revisar um pouquinho das aulas da semana passada? Nós aprendemos que substantivo é uma palavra que nomeia os seres. Então, os substantivos eles podem ser masculinos ou femininos, como por exemplo, eu falo quadro. O quadro é um substantivo masculino. Agora, quando eu falo a lousa, já é um substantivo feminino. Os substantivos também podem ser singular ou plural. Singular é quando eu tenho apenas um objeto, por exemplo, um quadro. Quando eu falo o quadro, por exemplo, eu estou apenas falando de um objeto. Agora, quando eu digo os quadros, já estou me referindo a mais de um objeto, dois ou mais. Por esse motivo, ele está no plural. E aí, quando eu utilizo um substantivo no singular e no masculino, como no caso de o quadro, eu preciso utilizar um adjetivo que esteja também no singular e no masculino. O adjetivo, relembrando para vocês, é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo. Então, eu posso falar que o quadro é branco, por exemplo, e estarei utilizando um adjetivo. Branco, no caso, seria o adjetivo. O adjetivo é uma palavra variável. Eu posso utilizar o adjetivo de acordo com as características do meu objeto. Por exemplo, nesse caso do quadro, eu posso dizer que o quadro é branco, posso dizer também que ele é pequeno, ou posso dizer que ele é largo. Tudo depende das características do meu objeto. Recapitulando agora tudo que nós trabalhamos, só para ficar bem fixado. Lembrando, as palavras, elas variam em gênero e em número. E elas podem estar no feminino ou no masculino. Como, por exemplo, a caneta, que está no feminino, ou o pincel, que está no masculino. E elas também podem variar em número e podem estar no singular ou no plural. Quando uma palavra está no singular, ela representa apenas um objeto, apenas uma coisa. E quando ela está no plural, ela representa dois ou mais objetos. No caso, uma caneta é apenas uma caneta. E umas canetas é duas ou mais, não é apenas uma. Por isso, singular e plural. Então, lembre-se, quando nós nos referimos a palavras que concordam em uma frase, nós estamos falando tanto do substantivo como do adjetivo. Na próxima aula, como eu falei para vocês no início, também vamos falar sobre os verbos. Então, todas as palavras dentro de uma frase precisam concordar para que façam sentido. Eu não posso dizer a caneta é bonitas. Essa frase, ela não é coerente, ela não faz sentido, mas eu posso dizer, a caneta é bonita. A caneta é o substantivo, bonita é o adjetivo e bonita está concordando com o singular e com o feminino de caneta. Quando eu falo, o pincel é azul, ambas estão no singular e ambas estão no masculino, por isso elas concordam. Agora, se eu falar, o pincel são azuis,
Ambos estão no masculino, porém pincel está no singular e azuis no plural. Por esse motivo, a frase não faz sentido, não está concordando. Lembre-se, as palavras em uma frase precisam concordar entre si. Vamos analisar agora aqui esses exemplos. Então, nós temos o almoço gostoso. Só de falar nisso já me deu uma fome. Então, o almoço, no caso, é o substantivo e ele está no singular. Gostoso é o adjetivo e está no singular. Esse adjetivo, ele não poderia estar no plural, mas ele poderia ser outro. Poderia, o almoço é bom, o almoço está pronto. Poderiam ser outros adjetivos que caracterizassem o almoço. Porém, independente de qual seja ele, deveria sempre estar no singular para concordar com o singular de almoço. Ok? Agora nós temos os bolinhos gostosos. A palavra bolinhos é um substantivo e está no plural. Nesse caso é mais de um. Ainda bem que é mais de um, porque eu estou com fome. Esses bolinhos aqui estão no plural. E gostosos também estão no plural, porque precisa concordar com a palavra bolinhos. Eu não poderia dizer bolinhos gostoso, porque gostoso não estaria concordando com bolinhos, já que é mais de um. Eu também, como no caso deste outro adjetivo, eu poderia mudar o adjetivo. Os bolinhos são douradinhos, estão quentinhos. Poderia utilizar outro adjetivo, mas sempre no plural, para concordar com a palavra bolinhos, ok? Agora eu quero que vocês completem essas frases aqui. Primeiro vamos começar com essas duas, depois eu passo mais duas para que vocês completem. Então, eu vou ler e aí após a leitura você vai dar pausa no vídeo, vai fazer numa folha, no caderno, vai copiar a frase, vai tentar completá-la e aí depois a gente faz a correção, tá bom? Então, a primeira frase. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo deve estar no... Aí tem a lacuna para você completar. Próxima. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo deve estar no... Você complete também. Pause o vídeo e aí depois retorne para conferir a resposta. Prontinho? Então, vamos ver quem acertou. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo ele deve estar também no masculino, porque eles devem concordar entre si. Então, vamos colocar aqui a palavra masculino. Próxima. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo deve estar no feminino também, porque eles devem concordar entre si. Prontinho! Agora vamos para as próximas frases. Próxima proposta. Agora nós temos outras duas frases. Vou explicá-las novamente. Você vai pausar o vídeo, tentar responder e depois vai retomá-lo. Então, olha só, se o substantivo está no plural, o adjetivo deve estar no... Aí você completa. Próxima, se o substantivo está no singular, o adjetivo deve estar no... Complete a frase e retome o vídeo. E aí, conseguiram? Então, vamos fazer a correção. Se o substantivo está no plural, o adjetivo deve estar no plural também. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também deve estar no singular. Tenho certeza de que vocês conseguiram, porque todos prestaram atenção. Vamos para mais alguns exemplos, como proposta de atividade para vocês fazerem agora. Pegue o caderno, não deixe de acompanhar as aulas com o caderninho do lado para que você faça suas anotações e as propostas que eu passo aqui no quadro, tá bom? Então pegue o caderno, o lápis, deixe aí organizado para que a gente possa fazer as atividades. Agora sim, o nosso momento de atividade. Estão com o caderno, estão com o lápis? Então vamos lá. Complete as frases
fazendo os adjetivos entre parênteses, que são esses aqui, concordarem com os substantivos. Então, você vai olhar a frase e esse adjetivo aqui, ele vai ter que ser alterado para que ele possa concordar de acordo com cada frase. Tudo bem? Então, aqui nós temos corajoso e antigo. Vocês precisam alterar esse adjetivo para que haja concordância. Letra A. Os portugueses, lacuna. Nessa lacuna aqui, você vai colocar o adjetivo corajoso, só que de maneira que concorde com o resto da frase. Então, os portugueses navegaram. Aí, complete com a palavra adequada. Letra B. As casas, lacuna, despedaçavam-se. E aí, você vai completar essa lacuna com o adjetivo antigo, porém, de modo a haver concordância. Vocês agora vão dar pausa no vídeo, tentar responder e depois voltem para conferir a resposta. Prontinho, responderam, não é? Então vamos lá. Os portugueses, eu tenho aqui a palavra corajoso. A palavra corajoso está no singular e português está no plural. Ambos estão no masculino, porém se eu colocar portugueses corajoso, não vai haver concordância. Por esse motivo que eu preciso pluralizar a palavra corajoso. Portanto, vai ficar como? Corajoso no plural é corajosos. Então, vamos escrever aqui. Então, pronto. Agora, dessa maneira, fez todo sentido. Os portugueses corajosos navegaram. Agora, a próxima, letra B, as casas. Nós temos aqui, para completar a lacuna, a palavra antigo. Porém, casas está no feminino e antigo está no masculino. Casas está no plural e antigo está no singular. Por isso, a palavra antigo não concorda nem em gênero com casas e nem em número, porque estão ambas em números diferentes e em gêneros diferentes também. Por esse motivo, eu preciso flexionar essa palavra antigo, preciso modificar o adjetivo antigo e deixá-lo de modo a concordar com casas. Primeira coisa que eu devo fazer é deixá-lo no feminino. O feminino de antigo é antiga e agora eu posso colocá-la no plural. Então, fica antigas. Vamos colocar aqui para ver. Então, as casas antigas despedaçavam-se. Ora, tudo fez sentido. Os substantivos estão concordando com os adjetivos e as frases fazem sentido. Voltamos com mais uma atividade. Essa daqui ela é bem pessoal, mas você precisa ter cuidado. Então, vamos analisá-la. Complete a tabela com os objetos que estão perto de você. Nós temos aqui a tabela e aqui nós temos o quadro dos substantivos e aqui do outro lado o quadro dos adjetivos. Então, vocês vão fazer o seguinte. Veja aí um objeto que está à sua volta, pode ser qual for. E aí, você vai pegá-lo. Então, quando você pegar o objeto, você vai anotar aqui qual foi o objeto que você pegou. Por exemplo, uma garrafa, né? Então, garrafa é o objeto. E aí, você vai olhar como é essa garrafa. Ela é grande, é pequena, é verde, é azul. Então, você vai colocar aqui um adjetivo para essa garrafa, tudo bem? Então, agora, vocês vão pausar esse vídeo e vão tentar fazer com os objetos que tem aí na casa de vocês. E aí, pausaram o vídeo? Completaram a tabela? Agora eu vou completar a minha junto com vocês. Então, produção, me dê aí um objeto, por favor. Minha garrafinha preferida. Então, eu vou colocar aqui no substantivo a palavra garrafa e no adjetivo a característica dessa garrafa. Então, vamos lá. A cor predominante da minha garrafa é vermelho. Por esse motivo, eu vou colocar aqui nos adjetivos a cor dela. Então, vermelha.
com um substantivo e com um adjetivo. Agora eu vou pegar outros objetos. Eu quero coisas iguais que fazem parte do mesmo grupo e que são mais de um objeto. Produção. Obrigada. Então nós temos aqui 2 livros, né? Vou colocar aqui então livros primeiro nos substantivos e aí já que eu coloco um adjetivo para ele. Prontinho, livros é o meu substantivo. Agora, adjetivos para esses livros. Esses livros aqui, olha, o livro da Dona Palavra, o livro do Pequeno Samurai, são livros maravilhosos. Por esse motivo, o adjetivo desses livros será maravilhosos. Então, eu tenho que lembrar, ó, livros é o substantivo. O adjetivo maravilhosos precisa ser no plural e precisa ser no masculino, não é isso? Então, vamos colocar aqui. Prontinho, então, livros maravilhosos, palavras que concordam. Agora, eu quero mais um objeto, produção. Obrigada. Nós temos aqui um barquinho, utilizado na nossa aula anterior de história, sobre a navegação. Daqui a pouquinho tem aula de história, viu? Próximo conteúdo. Então, agora esse barquinho aqui, a cor predominante dele é amarelo. Então, eu vou colocar aqui amarelo, tá bom? Primeiro aqui o substantivo. E o meu barco é amarelo, então adjetivo amarelo singular. O adjetivo amarelo está no singular porque barco também está no singular, ok? Completaram a tabela de vocês também, não é? Não é para colocar os meus exemplos. Esses exemplos são de acordo com os objetos que estavam perto de mim. Os exemplos de vocês precisam ser objetos que estão aí, perto de vocês. A nossa aula é finalizada por aqui, pessoal. Eu gostei muito da aula de hoje, foi bem interativa, né? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado, tenham aprendido realmente esse conteúdo. Na próxima aula, vamos falar novamente sobre concordância, porém com um detalhe. Agora é a concordância verbal. A gente vai entender um pouquinho sobre os verbos, recapitular o que já sabemos. Não esqueça de que a atividade desse conteúdo aqui está lá na Agenda Edu, atividade de fixação. Vocês vão copiar e responder no caderno, tudo bem? Beijinhos e até a próxima!